noite, meu povo! Boa noite, boa noite! Estamos aqui hoje para mais um bate-papo danado de bom. Boa noite, Lili! Uma live danada de boa para nós, Lili. Boa noite, Manu. Gente, não tem jeito. Toda vez que a gente vai fazer live é uma expectativa. É um nervosinho. Eu acho que o dia que deixar de ter, perde um pouco o sentido, né? Mas hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho com o Edivar, baixar o som. Que aqui a gente faz tudo. A gente apresenta a live, controla o som, organiza o vídeo, fala com o convidado. Inclusive vou olhar que seu convidado já viu a minha mensagem. Ele já deu ok. Isso é bom. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui no perfil da Marla, do Clube de Leitura Danado de Bom. E hoje a gente vai ter aqui a presença de um baiano que eu digo muito porreta, né? Pedir aí, assim que possível, ele já entrar pra gente poder convidá-lo. Que é o Edivar Passos. Talvez alguns de vocês não conheçam ainda, né? Mas vai hoje ter essa oportunidade de conhecer o trabalho dessa pessoa que está direta e indiretamente muito relacionada, né, ao campo da literatura. Apesar de o Edivar não ser um literato, né, um escritor nessa perspectiva, mas ele traz muito da literatura para o que a gente chama de... Ele tem alguns musicais, muitas peças de teatro escritas, inclusive apresentadas e reconhecidas no exterior. Vou só dar um oi para ele aqui, dizer que eu já estou. Boa noite, Laura. O costume da gente aqui é sempre realizar as lives às quartas-feiras, né? Sempre nas 20 horas. Mas nem sempre isso é possível quando se trata, né, de trazer pessoas, convidados. Então a gente tem também que se adequar ao calendário, à agenda dessas pessoas. Eu quero super agradecer, né, quem já está aqui com a gente. Boa noite, André, seja bem-vindo. Estamos no aguardo aqui do Edivar. Inclusive o Edivar é de Salvador, sua cidade. E o gostoso, uma das coisas mais gostosas que eu acho aqui neste clube de leitura é poder dialogar, poder conhecer pessoas. Aí o Edivar acabou de chegar, seja muito bem-vindo, Edivar. Já estava falando muito mal de você por aqui. Estava falando muito mal de você por aqui, já vou aceitar. Gente, apesar de estar em Vitória da Conquista, né, uma das cidades mais frias da Bahia, toda vez que eu vou fazer live, eu fico assim. Eu fico agitada, eu fico com calor, parece que eu estou em Jequié, que é a minha cidade natal, viu, Edivar? Enfim, prazer em tê-lo aqui com a gente. Agradecer imensamente. Eu falo que o Danado de Bom, ele tem muita ousadia, né? Ousadia, porque a gente vai na ousadia e convida pessoas com o know-how, por exemplo, do Edivar. Quando eu falei para a Esté, por exemplo, não sei se ela vai entrar aqui, ficou de entrar, eu convidei o Edivar. Ela falou, foi? E eu falei, ele aceitou, Esté. Aí ele falou, ó, ela ainda puxou a minha orelha, viu, Edivar? Falou, ó, cuidado, que Edivar é assim, assim, assim. Eu falei, ué, eu vou lá para aprender com ele. Estou lá para aprender, para a gente aprender com ele. Eu sei que ele é o cara que tem muito estudo, mas aqui o nosso clube está buscando justamente pessoas assim, que venham de fato agregar e fazer te conhecer mais, que a proposta é essa, conhecer mais o Nordeste. E interessante que quando a gente fala de literatura nordestina, ainda, entre aspas, eu vejo que ainda é um pouco mal vista, né? Não sei se a palavra seria essa,
Mas aí as pessoas que estão no clube, por exemplo, que vai descobrindo o que a gente tem por aqui, fala... Ontem mesmo alguém comentou, quando eu postei você lá falando, ela, ixi, a Bahia tem gente porreta, né? Muita coisa boa. Falei, você não conhece nem 1% do que a gente tem aqui. Então, seja bem-vinda, Edivar. Vou abrir espaço para você cumprimentar as pessoas. Depois a gente começa o nosso bate-papo aqui. Seja Primeiro, bem-vindo. agradecer o convite, agradecer também a presença de todo mundo. Espero que a gente possa trocar uma ideia bacana e que seja bem interativo, né? Muito louco essa coisa de haver qualquer dúvida em torno da importância de uma literatura daqui, dessa região do país, né, do Nordeste. Afinal de contas, é um dos fundamentos da literatura brasileira. Pensar na literatura brasileira sem a contribuição de pessoas, homens e mulheres nascidos aqui, sem graça, inclusive, né, vazia. Então, entro para reforçar essa discussão, essa luta, esse embate, por reconhecimento de uma coisa óbvia, né? Essa altura do campeonato, tem que se fazer esse esforço, é um tanto quanto louco, mas estamos aqui para isso. Bem, felicidade, viu, assim, que eu venho trocar uma ideia sobre essa obra, sobre esse livro, e eu estou à sua disposição para a maneira como você quiser tocar o papo. Você falou também de uma pessoa incrível na sua abertura, que é a Esther, né? Esther Figueiredo, que através daquele evento extraordinário que ela organiza, o G, aquela Fligê incrível, ela consegue manter um nível curatório muito alto, né? E é uma feira que, além de reunir muitas pessoas, ela produz conhecimento, né? É muito ousado a parte da Esther, admiro muito. E a gente começou essa parceria lá em 2019, porque eu fiz um mestrado que eu investigava Castro Alves e as relações que Castro Alves desenvolvia com o teatro e as artes cênicas, né? Eu apresento Castro Alves como um artista cênico. E, na sequência, a gente teve uma pandemia que fez com que não fosse possível realizar o evento literário, mas logo após a pandemia, a gente teve já uma oportunidade agora, em 2022, de fazer em cima do Jorge Amado. E aquele musical de rua que a gente apresentava no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, a gente transportou para o Centro Histórico de Mucugê, uma transposição assim incrível. Sim. E ouso dizer, inclusive, que as apresentações de Mucugê, graças à estrutura da feira, tiveram um brilho muito especial. Se não foi, talvez, a segunda apresentação em Mucugê, a melhor de todas da história do projeto. Sim. Inclusive, eu estava lá, né? Participei de todas as edições da Fligê, junto com a Esther. Assim, já falei para as pessoas do clube aqui sobre a Fligê várias vezes, eles já sabem da existência dessa feira. E, apesar de não ter assistido o musical todo lá, por conta de todas as demandas, mas eu pude apreciar. Estava lá. Ótimo. Mas antes de falar um pouquinho, assim, aqui no digital, a gente não tem muito essa coisa muito academicista, mas eu prezo por falar um pouquinho sobre a formação do nosso convidado, né? E o Edivar, ele é doutorando em artes cênicas, tem mestrado também nessa área da dramaturgia, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que estava até comentando com a Esther, são os seus estudos sobre Castro Alves. Você é um estudioso do Castro Alves, depois pode falar um pouquinho sobre isso para a gente. E outra coisa, se você pudesse falar um pouquinho sobre... Porque a nossa ideia, como você já deve ter percebido, a gente está... Cortou meu áudio. Foi a ligação entrando aqui na hora da live. Então, assim, a gente estudou a Gabriela, então a gente estava relacionando, fazendo algumas atividades relacionadas tanto a Gabriela quanto a outras obras de Jorge. Então, o que eu observei é que você, nesse musical, você vai lá e traz 10 obras de Jorge Amado, né, para poder construir esse musical. Aí eu queria saber, assim, de onde surge essa ideia? E se você puder, acho que são muitas para citar, mas por que essas obras que você escolheu para poder criar esse musical?
Você quer que comece respondendo, então, sobre o Castro Alves, né? Sim, sim. Pode ser. Pronto, então, o Castro Alves, ele foi a minha porta de entrada na pesquisa do PPGAC da UFBA, né, o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia. Eu tinha um desejo muito grande de trabalhar sob orientação da professora doutora Cleise Mendes. E eu sabia que o tema do Castro Alves era um tema que tanto atravessava a minha vida como a vida da doutora Cleise Furtado Mendes. Então, eu fiz a proposta, né, de apresentar, através da pesquisa, um Castro Alves artista cênico, Castro Alves performer. Porque, a partir do momento que eu fui me deparando com a biografia de Castro Alves, antes mesmo de fazer o projeto, eu comecei a perceber que existia uma dimensão de ação do Castro Alves que ficava pouco explorada no material, que é vasto, né, que nós temos dele. Mas faltava falar do Castro Alves através das vozes de uma pessoa de teatro, né? E foi aí que eu fui me deparando com uma série de coisas muito intrigantes, né, que impactam fortemente na vida de Castro Alves, ao ponto de Castro Alves deixar a escola de Direito no Recife para fazer teatro com Eugênia Câmara, para empreender um projeto teatral, que é o espetáculo escrito por ele, Gonzaga, ou A Revolução de Minas. E eu fui percebendo que havia uma linha de trabalho de Castro Alves para a dramaturgia que praticamente ninguém conhece. São poucas coisas, mas eu diria que a experiência prática de imersão de Castro Alves com o teatro, com a teatralidade, com a performance, é muito rica. Porque Castro Alves não escrevia para ficar no papel, ele escrevia para ser posto em cena, para ser performado, para ser recitado, para servir como uma ocasião de, ao se reunir pessoas, ele passar uma mensagem impactante, né? Porque Castro Alves ele é um poeta que está associado a causas muito importantes, a causa da liberdade. A gente conhece bastante o trabalho que ele fez em prol da população negra, para o entendimento dos brancos, do sofrimento dos pretos na condição absurda da escravidão, a gente sabe disso. Mas existe também um leque mais amplo do Castro Alves no que diz respeito à liberdade. Castro Alves chega, inclusive, a preparar alguns textos que falam da emancipação da mulher, né? Então, veja, a gente está falando de um cara que viveu 24 anos. É muita coisa. É muita coisa. Foi uma Então, das coisas que me chamou a atenção quando ele foi homenageado da feira, né? Essa coisa da pouca idade dele, do quanto ele deixou, né? Para o campo da literatura. Essa luta ferrenha, assim, é uma vida empenhada à causa da liberdade. Morre tão jovem porque é consumido pela própria chama, pela própria paixão, que tem como musa a liberdade. Então, o próprio Jorge Amado vai gastar pelo menos uns 2 livros para poder falar de Castro Alves. Inclusive, a única peça de teatro que Jorge Amado escreveu é sobre Castro Alves. Então, é uma figura apaixonante, é uma figura que tem muita lenha para se queimar e tem essa relação forte com as artes cênicas que eu fiz questão de estabelecer nesse trabalho aqui, nesse livro, que foi a dissertação Castro Alves, Teatro e Performance. Ele é fruto da dissertação orientada por Cleise Mendes. Foi lançado pela UFBA em 2018 e foi através desse trabalho que eu fiz o meu primeiro vínculo com a FLIGE, que tinha em 2019 o tema Castro Alves, e Esther teve acesso a essa dissertação e a partir daí a gente começou a estabelecer uma parceria. O que era para ser um convite para apenas figurar numa mesa sobre Castro Alves, virou um convite para fazer uma conferência de abertura, mais a participação na mesa, mais a apresentação do espetáculo que nós levamos pela primeira vez para o palco principal, que é um palco só de show musical. Pela primeira vez, o palco principal da FLIGE, que fica na Praça dos Garimpeiros, recebeu uma peça de teatro, que foi a peça escrita por Castro Alves, que está aqui na pesquisa, que chama A Prole de Saturno. Normalmente, eu desenvolvo a pesquisa em artes cênicas vinculada a alguma encenação. Então, o experimento prático da minha pesquisa sobre Castro Alves e a relação dele com as artes cênicas, o experimento prático foi a Prole de Saturno. A gente montou esse espetáculo em 2015 numa residência artística lá em Portugal. Depois da estreia em Portugal, nós trouxemos para Salvador, para o Teatro Castro Alves. Fizemos
o aniversário de Castro Alves no Teatro Castro Alves, com a peça escrita por Castro Alves. E depois disso, nós circulamos para o Rio de Janeiro. Fomos para a Academia Brasileira de Letras, para o Teatro da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, apresentar a prova do Saturno. Tudo isso foi fazendo com que o cartaz do espetáculo crescesse, né? E é nesse contexto, a gente ainda volta para Salvador, faz em Salvador, e é nesse contexto que Esther convida a gente para a Fligê, e em 2019 nós fizemos aquela apresentação da prole no palco da Fligê. Nesse exato momento, eu estou em pré-produção de mais uma apresentação da prole dos Saturnos, dessa vez em outra feira literária que se passa na cidade chamada Castro Alves. A gente vai levar para a cidade de Castro Alves, no aniversário de Castro Alves, uma peça escrita por Castro Alves. Que bacana. E estou super feliz com isso. Tudo isso fruto da pesquisa que virou esse da Edúfuga, que aconteceu, que eu defendi em 2016 aproximadamente. Então veja que é uma coisa que reverbera até agora. E no caso, a sua pesquisa de doutorado é sequência dessa pesquisa? Não. O doutorado é um pouco diferente. Eu tenho uma prática como encenador muito vinculada aos temas da minha cidade, da minha terra, por isso Castro Alves caiu muito bem, né? Mas a minha tese de doutorado é um pouco mais abrangente. Eu começo defendendo a ideia de que Salvador é uma cidade com uma poética própria, e quando eu falo poética, eu não estou restrito à literatura. Estou falando de uma forma mais abrangente, como processos criativos, né? Como atos criativos. Como, por exemplo, quando a gente fala assim, Glauber Rocha é um cineasta que tem uma poética dele, né? Então, veja, eu estou no campo do cinema, do audiovisual, mas a gente percebe que Glauber Rocha tem dispositivos criativos que são dele. Então, quando eu falo que Salvador tem uma poética própria, eu estou querendo dizer que Salvador tem uma maneira própria de criar, de inventar as coisas. Então, essa é a primeira afirmação da tese. E, a partir daí, eu vou dizer que a cidade de Salvador, através de sua poética, impacta fortemente no teatro que a gente faz. Sobretudo porque a gente tem um calendário festivo que começa em dezembro e tem culminância agora, a gente acabou de passar por ele, no Carnaval. Então, eu defendo a ideia da existência de uma espécie de teatro-carnaval em Salvador, né? E, acompanhando essa reflexão teórica, veio uma encenação. Da mesma forma que o Castro Alves teve a encenação da prova dos Saturnos, o doutorado, que tem essas premissas que eu acabei de colocar aqui, né, de um teatro-carnaval, é o que vai me abrir a oportunidade de encenar um espetáculo que é um espetáculo de teatro-carnaval, que é o musical de rua itinerante que a gente apresentou lá em Mucugê e que é a carne desse outro livrinho aqui, que é o Amados de Vida. Esse, exatamente. Inclusive, a Esther estava mostrando, né, só abrindo parênteses aqui, ela falou, eu fui homenageada no livro, quando eu comprei o livro que eu vi. Está aqui o nome dela aqui. Merecida, porque Esther, com aquele convite, foi responsável por uma das coisas que eu achava mais difíceis de acontecer. Porque esse musical, ele envolve, só em cena, praticamente 40 pessoas. Então, a produção muito grande. Falar em quem trabalha no bastidor. Então, como a gente passou por uma pandemia que freou as apresentações, a gente vinha, desde 2017, fazendo, todo verão, a gente vinha fazendo o espetáculo, né? A Cidade da Bahia nossa. Vinha fazendo no Pelourinho sempre. Quando chegou a pandemia, a gente teve que parar. E como a pandemia durou muito tempo, muita coisa se desarrumou, né? Sim. Isso aí. E foi Esther quem fez o convite para que a gente voltasse com o trabalho. Então, ela acreditou muito nesse nosso trabalho, acreditou muito no nosso potencial. E, é claro, eu não poderia deixar a oportunidade de homenagear. Falando agora especificamente sobre esse trabalho, né, tive a oportunidade de conhecer um pouquinho, como a gente está relacionando o nosso trabalho aqui do clube também a Jorge Amado, em fevereiro. De onde surge, acho que você já falou um pouquinho, mas de onde vem esse espetáculo, né? Essa ideia de criar esse musical a partir
dessas obras do Jorge Amado. E para o pessoal entender, quem está te ouvindo aqui, entender o que foi feito. Você foi lá, selecionou 10 obras, por que essas obras, né? E qual o enredo desse musical, né? E está por detrás, objetivos, enfim, o que você quer atingir com esse seu musical? É uma excelente pergunta. Vamos lá. Esse espetáculo ele nasceu porque antes dele, em 2014, eu fiz uma primeira adaptação de uma obra de Jorge Amado chamada Compadre de Ogum. Esse espetáculo estreou em 2014 numa espécie de encenação que se chama Site Specific Theatre, que é você pegar um edifício da cidade, explorar as possibilidades únicas daquele espaço. Eu também sou arquiteto, então, com a forma de cobrir as formações, e deu muito certo. Foi um sucesso de crítica, foi um sucesso de público, sempre teve casa cheia, gerou um fenômeno interessante, porque os espetáculos em Salvador normalmente tinham vida curta e a gente atravessou anos sempre realizando em algum momento do ano. Mais uma vez, foi um trabalho que só parou por causa da pandemia. E depois da pandemia, a gente já conseguiu voltar com o espetáculo. Então, veja, o Compadre Ogum vai fazer 10 anos. Então, ele foi um sucesso, né? Ele agradou muito, ele recebeu prêmio, muitas indicações, virou debate dentro da academia aqui e fora daqui. Muito fora, né? A gente conseguiu debater o Compadre Ogum. Então, foi uma experiência muito marcante, que é um divisor na minha carreira. Ganhei prêmio com o Compadre Ogum. E muita coisa ficou efervescendo na minha cabeça depois do Compadre Ogum. Eu tive duas vontades depois do Compadre Ogum. Uma delas foi encenar Quincas Berro d'Água, na rua. Fiquei com esse desejo muito forte, porque Compadre Ogum é uma história dos Pastores da Noite, e o grupo dos Pastores da Noite é o mesmo grupo de Quincas. Então, Quincas era uma história que poderia perfeitamente estar no livro Os Pastores da Noite, porque são os mesmos personagens. Curió, Pé de Vento, Martim, né? Então, eu fiquei com muita vontade de aproveitar o bairro boêmio do Rio Vermelho para fazer uma itinerância cênica com Quincas se despedindo, né? Então, essa foi a primeira vontade que me passou. A outra vontade, muito carnavalesco, já deve ter ficado evidente aqui nesse papo, era fazer um bloco de carnaval com os Pastores da Noite, né? Então, eu fiquei com essas duas coisas na minha cabeça. E aí, eis que vem o destino, e uma gestora do Pelourinho, chamada Eliana Pedroso, me fez o convite de realizar um projeto no Centro Histórico, na rua, né, do Centro Histórico de Salvador, que colocasse os personagens de Jorge Amado na rua. Foi o que ela me deu. Olha, eu preciso dos personagens de Jorge Amado na rua. E aí, você foi logo me veio 10 obras. 10 obras. Imediatamente me veio o conceito do espetáculo, a concepção do espetáculo. Porque colocar os personagens na rua é relativamente fácil. O problema é você fazer isso funcionar na rua e isso ter público e fazer as pessoas acompanharem. Raciocínio. Eu basicamente fiz o quê? Eu compus um espetáculo, né? Eu concebi um espetáculo que ele é uma itinerância carnavalesca, é como se fosse um bloco carnavalesco que vai avançando e faz cenas em espaços ou públicos ou privados, ou varandas, lugares na rua que tem uma visibilidade, que tenha, sabe, uma encruzilhada. As encruzilhadas eu usei muito para transformação de narrativas, ter, inclusive, um espaço no candomblé consagrado a Exu. Então, a presença dos orixás também veio com muita força. Então, o espetáculo ele acabou sendo construído dessa forma, né? Eu até brinco com o título do espetáculo, porque quando você abre aqui a primeira página do livro, aí você vê aqui Amado de Jorge, musical de rua carnavalesco, ou A Forté, Filhos de Jorge, ou A Cidade da Bahia Nossa, ou do Largo do Pelourinho até o Terreiro de Jesus, alternando teatro, carnaval, teatro, carnaval, teatro, carnaval. Então, basicamente é isso. Eu selecionei cenas de Jorge Amado para que fossem espalhadas num determinado percurso dentro do centro histórico do Pelourinho, e isso é ligado através da tecnologia popular do carnaval, que é fantástica e que funciona muito bem. E aí eu fiz um convite para um outro artista da cidade, que é incrível, que é o Jerônimo Santana, um compositor de carnaval maravilhoso, talvez vocês conheçam as músicas do Jerônimo, e que ele fez músicas
originais, tendo como tema os personagens de Jorge Amado, com variações de sequências diferentes, distintas de carnaval. Então você tem frevo, você tem uma roda de samba, você tem o corre-corre lambretinha, você tem pagode, né? E por aí vai, né? Sim, Então é sim. isso, a estrutura é essa. Eu li alguma coisa sobre tipo um trem elétrico, né? Que tem é um trenzinho elétrico que vai fazendo esse chama, como diz, envolvendo as pessoas para dar ideia É, mesmo do carnaval. esse espetáculo tinha até vendedor ambulante. As pessoas aproveitavam a oportunidade dele para vender mesmo. Mas sobre a questão da alegoria que você está falando, o que é que eu escolhi como ponto de partida? Eu escolhi como ponto de partida o funeral de Quincas Berro d'Água. A gente sabe que Quincas tem um momento naquele livro que Quincas ele parte para uma noite de despedida com os amigos e você não sabe se Quincas está vivo, se Quincas está morto. E ele sai. Esse, para mim, é o grande mote dessa noite. A noite de despedida de Quincas, né? Que é uma noite completamente surreal, né? De possibilidades loucas. Até a morte é conivente. Você não sabe se a morte se ela está presente ou não. Ela abre esse espaço ali para Quincas, então é um realismo fantástico, né, que aparece. Então, é através da possibilidade desse realismo fantástico, dessa última noite, essa noite de despedida de Quincas, que eu começo o espetáculo com um grande chororô da morte de Quincas, e aí depois Quincas acorda para essa itinerância, e quando ele levanta do caixão, esse caixão dele se torna a alegoria. E o povo batizou isso de caixão elétrico. Sim, sim, eu li. Porque é um caixão sobre rodas que tem uma fonte sonora, que é o que faz com que o que seja dito pelos atores seja escutado. Porque os atores estão com o microfone de lapela, que são captados pelo tal do caixão elétrico e são amplificados. Junto com os atores, tem mais um pouco de baile, tem mais os percussionistas, tem os metais, tem um cavaquinho que também é amplificado. Então você tem o conjunto aí, né, de artistas, que são aproximadamente 10 no elenco de atores e atrizes. Aí você tem mais 7 músicos, você tem mais 12, às vezes até 15 integrantes do corpo de baile, que vai fazendo essa itinerância, né? Que vai fazendo É essa a pergunta da itinerância. Laura aí, Edivar. Ela é do Rio de Janeiro, é do nosso clube. Ela ficou fascinada com o espetáculo, quer saber se é possível levar para outros estados, né? Acho que já falou Depois, que já levou, né? depois que a gente levou para Mucugê, a convite de Esther, eu agora acredito que seja perfeitamente possível. Só é importante, antes, a gente fazer uma visita técnica, estabelecer o percurso, porque tem muita produção ao longo do percurso, sabe? Então, visto com antecedência, a gente consegue, com certeza, fazer sim, encontrando um sítio interessante, que, do ponto de vista, o dialogue com a obra, eu acho que pode ficar muito interessante a circulação desse trabalho. Mas voltando a uma pergunta que você fez, por que eu escolhi aquelas 10 obras? Né? O Quincas, ele foi o ponto de partida, porque ele me dá o mote da noite de despedida, de um realismo fantástico. Né? E o Quincas, ele é um personagem daquele território. É um personagem do Pelourinho, do centro histórico do Pelourinho. Então, a obra amadiana, no que tange o cronótopo Cidade da Bahia, acabou ganhando uma prioridade na escolha das narrativas que foram selecionadas. Como, por exemplo, Templo dos Milagres. Pedro Arcanjo é um cara que não, um personagem que não pode faltar em hipótese alguma numa encenação do Pelourinho. Porque Pedro Arcanjo é praticamente o reitor da Universidade Livre. Então, Pedro Arcanjo entra por esse caminho. Né? Vadinho e Dona Flor também, pelo mesmo motivo, são personagens daquele território. Né? Pai Jubiabá, também outro personagem da cidade da Bahia. Né? A Teresa Batista, ela até circula mais, mas ela tem uma presença forte também no Pelourinho, principalmente quando ela lidera aquela história da greve do balaio, né? Do balaio fechado. Então,
o critério foi mais ou menos esse. A única personagem que eu diria para você que foge a esse critério é Gabriela. Mas por que Eu ia Gabriela? perguntar justamente Gabriela, que foi o livro que a gente leu, né? E eu vi que tem uma relação, que você vai falar dessa relação de Gabriela com o espetáculo. A Gabriela não poderia faltar, num, mesmo ela sendo de outro território, Sim. mesmo ela sendo lá de Ilhéus, ela, ela não poderia faltar numa coletânea, né, que se propõe o espetáculo das obras de Jorge Amado. Inclusive, no território do Pelourinho, existem praças com nomes Praça Pedro Arcanjo, Praça Quincas Berro d'Água, Praça Teresa Batista. Não tem uma Praça Gabriela, mas Gabriela tem um peso tão forte no imaginário das pessoas que a gente deu um jeito de colocar a Gabriela. E aí, como é que eu inseri a Gabriela? Gabriela, ela tem sempre uma expectativa muito forte em torno de uma sensualidade que foi traduzida através das obras audiovisuais, aquela coisa da Gabriela subindo no telhado. Aquilo, para mim, nunca chamou muito a minha atenção, assim, essa exploração desse corpo feminino assim, dessa maneira. Para mim, me interessava muito mais a Gabriela como uma espécie de força da natureza, indomável. Um ser que não consegue se acomodar naquelas regras sociais, né, do casamento, de vestir calçar um sapato. Tal. Ela tem um quê de selvagem que, para mim, é encantador, que se manifesta também através da sexualidade dela. Mas essa mulher em estado, né, selvagem, para mim, era o discurso mais incrível da Gabriela. Então, quando da composição da cena, eu quis até, eu nem quis eu nem quis trilhar um caminho de uma dramaturgia mais tradicional, porque a Gabriela ela não fala muito, né? Ela não é de falar. No livro ela não, você não vê Gabriela dando bifes, não. Ela, de vez em quando você vê ela falando uma coisa aqui e acolá. Bolso bonito, Então, é o que ela fala. Bolso bonito. Bolso bonito. é. Acabou sendo uma espécie de desafio para a encenação, mas ao mesmo tempo já trouxe respostas muito interessantes, né? Então eu procurei fazer uma cena de Gabriela com um fundamento ritual, né? Um fundamento ritual e um fundamento da performance urbana. Eu me espelhei muito no trabalho de mulheres que são performers, né? E que assim a narrativa não é o blá blá blá, o que é dito, isso não é tão interessante. Mas o que se faz, né? O que se constrói, o que é que se coloca em cena. Então, eu procurei uma solução para a Gabriela que foi, bem, eu vou ter que contar um pouco como é a cena, né? Mas que foi através de uma sequência de ações. Quando vem o cortejo, né? O cortejo ele vem a 1000 por hora, muito veloz nesse momento, uma música muito para frente que Geraldo fez, e chega numa encruzilhada que ele se depara com uma bacia colocada na encruzilhada e a figura de uma mulher que está irreconhecível. É uma mulher muito rota, uma mulher assim com trapos e muito empoeirada. Você não sabe o que é, mas o que é isso. Tem gente, teve pessoas da produção que tentou tirar a atriz de cena achando Não era do era talvez uma pessoa que estava Trusa. em condições precárias na cidade. Mas, enfim, tem esse impacto de você se deparar com essa mulher empoeirada, né? E essa mulher empoeirada fica no centro da encruzilhada, ela entra para essa bacia, começam toques, né, de candomblé em homenagem a Iemanjá, e bailarinas são suspensas com talhas de água e começam a banhar essa mulher. E à medida que essa mulher vai sendo banhada, que ela vai se livrando dessa poeira, que ela vai, né, surgindo, que ela vai aparecendo, é que você vai se dando conta de que é uma mulher exuberante. Gabriela. Né? É a Gabriela.
Gabriela, ela é revelada. Eu tentei, dentro dessa cena, fazer uma espécie de síntese do que é a jornada de Gabriela quando ela vem da caminhada até o litoral. Uhum. Ela vem de uma longa caminhada. Nassib, quando encontra ela no porto, em Ilhéus, Nassib nem dá crédito para ela, porque ela está tão bagunçada. Essa mulher, que é uma cozinheira, oferecem ela como cozinheira, porque Nassib está procurando uma cozinheira. Essa mulher que é a cozinheira, né? Como assim? E aí ele resolve levar essa para testar como cozinheira. E aí Gabriela entra na casa de Nassib, toma um banho, quando aparece na frente de Nassib tomada banho, uau. Parece a Que é, transformação, né? Aquelas transformações de programa de televisão, só para descontrair um pouco. Eu observei basicamente ali alguma coisa que alguns dos seus atores e atrizes, eles têm outros trabalhos importantes. E um deles, se eu não me engano, é o Everton Machado. Ele esteve, eu acho, no trabalho da Rede Globo de Gabriela. Foi isso mesmo? Acho que trouxe, né? Acho que foi isso que eu li. Teve um elenco muito bom. E outra coisa que me chamou a atenção foi quando a Esther me falou da adaptação que você fez desse texto para Afligir, porque o tema da Afligir era sobre literatura e ancestralidades. Sim. Só um minuto. Literatura e ancestralidades. E eu falo que aqui a gente não sei se são coincidências, né? Mas eu lendo algumas coisas, eu descobri que o Itamar Vieira, o autor de Torturado, ele nasceu no mesmo dia, estamos lendo, nasceu no mesmo dia da morte de Jorge, digamos assim, no 6 de agosto. Eu falei que bacana, que coincidência, né? E depois assim, a história que ele conta, como ele conheceu o Jorge Amado, enfim. E em Torturado a gente acompanha muito essa questão da religião dos povos, né, de matriz africana, essa questão que a gente viu muito na Afligir. Então, eu vi uma relação aí que dá até para você pensar para os seus próximos espetáculos, né? Essa coisa que o Tamar traz aí no seu livro, Torturado. Ontem a gente estava discutindo sobre isso, sobre o Jaré, né? Sobre o que aí as meninas falavam, como é interessante quando você conhece mais, você entende, porque assim, para a gente da Bahia falar dessa religião ou forma de ver o mundo que eles têm, é mais tranquilo do que por exemplo, a Laura, que é do Rio, falou, agora eu consegui perceber melhor os personagens. Eu acho que a mesma coisa assistindo um espetáculo desse como o seu, ele abre, de fato, novas possibilidades para a pessoa poder enxergar a literatura. Claro que com uma leitura diferente. Eu digo que você faz uma releitura, né, dessas obras todas de Jorge de uma forma bem interessante, que é conseguir trazer todas essas ideias, como você expôs aí, a questão da Gabriela. Mas, assim, eu queria saber como foi adaptar esse texto para o tema da Afligir e se você pensa, assim, por exemplo, em adaptá-lo para outras temáticas, outros universos, né? Se é possível. O fundamento da ancestralidade, o fundamento candomblessista, né, das religiões de matriz africanas é um conteúdo muito forte, presente desde a época do compadre Diogo. O compadre Diogo, a gente colocava orixás em cena, Ogum, Exu, Iemanjá, e eu não me sentia à vontade para fazer isso sem uma vinculação com um terreiro de candomblé de Salvador. Então, toda vez que eu fazia uma temporada, ainda lá atrás do compadre Diogo, a gente pedia uma permissão. A gente ia a uma casa de candomblé e pedia uma permissão. Quando chegou o musical de rua do Pelourinho, não foi diferente. Porque esse é um trabalho absolutamente atravessado por Exu, de todas as formas. Primeiro porque é um trabalho na rua, é um trabalho que perpassa várias encruzilhadas, é um trabalho cujos personagens de Jorge Amado, o próprio Jorge Amado aponta em muitos deles o fato de serem filhos de Exu, como é o caso de Pedro Arcanjo, como é o caso de Vadinho, como é o caso que pode se deduzir de Quincas Berro d'Água, entendeu? Então,
eu fiz a proposta nesse musical de rua de ter um trecho dele que é inclusive uma passarela de orixás. Então você não pode fazer uma coisa como essa sem estar coberto, sem um pedido de permissão. Isso sempre foi assim nesse espetáculo. A gente sempre fez um padê, sempre pediu uma permissão na hora e uma permissão antes. E quando chegou a Fligê, Esther nos deu a oportunidade com esse tema de aprofundar um fundamento do espetáculo que já existia, né? Então, toda essa consciência, né, de quem são os orixás dos personagens de Jorge Amado, né, toda essa consciência de quem é Pedro Arcanjo, por exemplo, isso foi aguçado na oportunidade da Fligê. Tanto é que na Fligê a gente criou até um nome específico para o espetáculo, um nome em Yorubá. No Pelourinho, esse espetáculo se chamava A Cidade da Bahia é Nossa. Lá em Mucugê, esse espetáculo se chamou Odu Orumaiê. Orumaiê, que é aquele binômio entre céu e terra, plano terrestre e plano espiritual. E Odu seria o caminho. É um espetáculo que é um caminho. E é um espetáculo que o tempo todo personagens estão nesse limiar entre vida e morte, como é o caso de Quincas. Você não sabe se Quincas está no Odu ou se ele está no Aê, mas ele está num caminho, né? Então, isso, por exemplo, só a construção desse núcleo já foi uma pesquisa que envolveu pessoas como o Everton Machado, que é um grande cantor da cesta, envolveu o professor Ordep Serra, que é o nosso presidente da Academia de Letras da Bahia, que é um especialista em Urubá e é um especialista também em grego clássico. É uma criatura extraordinária. Então, tudo isso veio, essa oportunidade de mergulhar no que o trabalho já tinha com ancestralidade, veio a partir do convite de Esther. Então, ela nos deu essa chance de aprofundar o que o espetáculo trazia de ancestralidade, inclusive de ancestralidade greco-latina, porque a gente estabeleceu também uma relação de Quincas com Dioniso, né? E aí a gente vai, além de Quincas se relacionar com Exu, Quincas também se relaciona com Dioniso. É como se o passeio de Quincas, essa saída de Quincas, fosse um grande Dionísio, né? Porque ele também é um homem da cachaça, é um homem do álcool, é um homem da noite. Tudo isso é Dionísio, né? E que está desfilando num carro, como se fazia nas Dionísias, como o primeiro ator Testes vestido de Dionísio. Né? Então a gente via isso como um caminho interessante para o ator também, né? Pensar numa outra ancestralidade, uma ancestralidade greco-latina para fundamentar essa presença dionisíaca em Quincas. Então, toda essa imersão na ancestralidade foi graças à Fligê. Maravilhoso, Edivar. Só para finalizar, que eu, né, já ocupei muito seu tempo precioso aí. A gente fala, a ideia do clube de leitura é viajar pelo Nordeste, pelas páginas da literatura. E aí, só para fechar com o público aqui, o que é possível, claro que é imensidão de coisa, mas só de uma forma bem sucinta você pode responder. O que é possível conhecer do Nordeste através desse espetáculo? Olha, esse livro tem um prefácio de Paloma, filha de Jorge Amado. Paloma Amado, ela escreve isso. Eu prefiro até falar por ela. Ela diz que o espetáculo é uma aula de Bahia. Uhum. Não fiz com essa intenção, mas se chegamos nesse lugar, é porque, de alguma maneira, a gente procura aprofundar um conteúdo para além de uma dimensão frívola, de uma dimensão turística, num sentido mais superficial, né? Porque a gente procura ir a fundo. Então, à medida em que a gente vai em busca de personagens que Jorge Amado extraiu das ruas da cidade, a gente acaba entregando o que é a própria cidade, o que é a cidade da Bahia, né? Eu costumo dizer que o espetáculo ele devolve à rua personagens que Jorge Amado guardou dentro do livro, né? E aí o espetáculo vai e faz esse caminho às avessas. Muito bacana.
Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, fazer igual aquele, ou fale agora, se cale para sempre. Se alguém tiver uma pergunta, aproveite para perguntar. Mas, assim, até as pessoas responderem, eu quero agradecer esse tempinho precioso seu aqui, que eu sei. A gente tem 1000 demandas. Eu falo que o meu dia poderia ter 48 horas para o que eu gostaria de fazer. Tem dias que a gente tem tanta coisa que a cabeça fica fervilhando na hora de dormir, enfim. Eu sei o quanto é precioso. O tempo hoje, eu começava a ter com estresse essa semana. O tempo entre aspas, é dinheiro, é muita coisa. Alguém escreveu aqui e a oportunidade maravilhosa foi ouvir vocês falando sobre temas tão ricos. Fiquei encantada. Ela também é participante do clube, a Maria Zélia, e com assunto interrogações na cabeça para me questionar vários dias. Então, vai questionando aí. Qualquer coisa a gente pergunta para ele lá também, né? E a Eliane, do Rio de Janeiro, ela fala que quer assistir. Espero que você tenha a oportunidade, a Eliane, também de assistir. Eu quero assistir novamente, né? Com mais envolvimento mesmo, porque às vezes a gente vai para afligir com outras demandas e corre aqui, corre lá e não dá para pegar tudo. Enfim, mas te agradecer imensamente, assim, que não tem palavras para agradecer. E o espaço aqui está aberto, precisar da gente também, estamos aqui. Não sei no que a gente pode contribuir, mas estamos aqui. A gente está começando, né? Eu falo que eu acredito muito na proposta do clube, em atingido e trazido pessoas que querem ler. A proposta é ler por fruição, esse prazer que a leitura, que a gente vem de uma sociedade que lê parece ser uma obrigação, né? Então, aqui a gente quer quebrar isso. Ler é prazeroso, ler te faz viajar por esses universos todos aí. Esse universo que você traz hoje, com certeza, a partir de todas as leituras. Você jamais teria a possibilidade de fazer um espetáculo desse se você não tivesse lido, se debruçado em todas essas obras, né? Enfim, muito obrigada. Deixo aqui também um abraço de todos os participantes. O danado de bom para você. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, olha, qualquer coisa, é só perguntar o que eu puder ajudar, responder, estamos aí. Pronto. Viu? Obrigado, Mar. Abração. Obrigado pelo convite. Vou desligar aqui.